Olá, meus amigos do Brasil, olá, meus amigos em todos os lugares aonde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 1º de setembro de 2021, dia 24 de Elul de 5.781. Antes de iniciarmos, eu quero me desculpar pelo atraso de um dia neste noticiário. Tivemos ontem um problema técnico em que, infelizmente, fez com que a gravação não pudesse ir ao ar. No dia de hoje, em 1897, na Basileia, ocorre o primeiro Congresso Sionista. É formado, então, o Comitê Central Sionista com 23 membros. Herzl volta a seu hotel e escreve: na Basileia, eu fundei o Estado judaico. Se eu dissesse isto em voz alta hoje, eu seria recebido com uma gargalhada universal. Em 5 anos, talvez, e certamente em 50 anos, o mundo inteiro perceberá isto. 50 anos e 7 meses depois, Israel se tornaria um Estado independente. Em 1929, um grupo de 37 judeus subiram a um vapor chamado Carnaro, que se dirigia à cidade de Yafo, em Israel. Dentro deste grupo estava o Dr. Kliger, que foi um dos proeminentes professores e fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. O professor Roth, que também deu aulas lá. O grande líder David Ben-Gurion, que viria a ser o primeiro-ministro do Estado de Israel. O Dr. Ben-Zion Mosenson, que veio a se tornar diretor da primeira escola colegial que ensinava em hebraico na cidade de Tel Aviv. E outros diversos membros que se tornaram proeminentes líderes sionistas vieram neste mesmo vapor. E no dia de hoje, infelizmente, em 1939, a Alemanha invade a Polônia com uma força de 1.500.000 soldados e dá, assim, início à Segunda Guerra Mundial. Amigos, vamos às manchetes. Israel dobrou o número de permissões de entrada a moradores em Gaza na semana passada e quadruplicou na manhã de hoje. O Dr. Tal Zaks acaba de se tornar o novo diretor da Teva, a maior empresa de medicamentos do mundo, com sede aqui em Israel. Hamas volta a agitar a fronteira de Gaza. Ocorreu esta semana o primeiro encontro entre altas autoridades israelenses e o presidente da Autoridade Palestina em 11 anos. E, finalmente, e talvez mais importante de tudo, eu gostaria de lhes relatar um pouco a minha emocionante visita ontem ao Bet Ashanti aqui em Israel. Ouçam até o final, por favor. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se registrarem aqui no nosso canal. Na semana passada, relatamos que Israel permitiu a entrada de 1.000 pequenos comerciantes de Gaza em Israel. No decorrer da semana, esse número foi dobrado e passou a 2.000 comerciantes de Gaza que podem cruzar a fronteira, além de 350 altos executivos. Apesar de se registrarem como comerciantes, a maioria esmagadora desses 2.000 vem, na realidade, trabalhar em Israel, onde a falta de trabalhadores braçais e os salários são 6 vezes superiores àqueles praticados em Gaza. Israel também permitiu a entrada de veículos 0 quilômetro e o comércio de ouro entre Gaza e a região dominada pela Autoridade Palestina e também permitiu a entrada de materiais de construção. Estas instruções que ocorreram no começo da semana acabam nesta manhã de serem bastante ampliadas e voltaremos a isso mais adiante. O Dr. Tal Zaks, que criou a vacina contra a Covid da empresa Moderna e que era o diretor médico desta empresa, acaba de anunciar que está se desligando da Moderna e virá assumir a partir do dia 1º de outubro o cargo de diretor da Teva, uma das empresas de maior número de medicamentos em todo o mundo. A Teva tem o maior portfólio de medicamentos, com 3.500 produtos,
consumidos diariamente por 200 milhões de pessoas em 60 países e tem 40 mil funcionários. Foi a Teva quem criou o conceito de medicamento genérico e no próprio Brasil, a Teva tem uma série de empresas trabalhando sobre nomes diferentes, produzindo seus medicamentos. Desde 2010, não havia ocorrido sequer um único contato entre altas autoridades israelenses e o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, de codinome Abu Mazen. Mas no domingo à noite, o ministro de Defesa Benny Gantz se reuniu com o presidente da autoridade palestina, Abu Mazen. Os dois discutiram questões de segurança, de política, de economia. O primeiro-ministro Naftali Bennett foi informado sobre a reunião e deu luz verde para que ela ocorresse. Nesta reunião, Abu Mazen e o ministro Gantz chegaram à conclusão de que Israel está pronto para uma série de medidas que fortaleçam a economia da autoridade palestina. Os dois também discutiram acordos na área de segurança, de cooperação civil e econômica, tanto na Judéia como na Samária e também na faixa de Gaza. No final da reunião, os dois fecharam-se em uma sala e tiveram uma reunião a portas fechadas. Hoje, Israel informou a liberação de 500 milhões de shekalim, que são 155 milhões de dólares, para ajudar a recuperar a economia da autoridade palestina. Israel também anunciou a emissão de 15 mil novos vistos de trabalho para palestinos em Israel e a contratação de mais 1.000 palestinos que trabalharão na área de turismo em Israel. Trata-se de uma fenomenal injeção de recursos que visa fortalecer a autoridade palestina e evitar o crescimento da influência do Hamas na área da Judéia e da Samária. Israel também restaurou, hoje de manhã, a faixa de Gaza, a liberdade de pesca na faixa de Gaza para 15 milhas náuticas e reabriu a principal passagem de materiais entre Israel e a faixa de Gaza em Kerem Shalom, apesar da continuação dos violentos choques na fronteira. Em adição a isso, o Estado judaico concordou em aumentar a quantidade de água entregue à faixa de Gaza com uma entrega adicional de 5 milhões de metros cúbicos. Ao mesmo tempo, o número de permissões para que palestinos da faixa de Gaza possam entrar em Israel sob a denominação de comerciantes foi aumentada de 2.000, que havia sido anunciado na segunda-feira, para 7.000 na manhã de hoje. E o Hamas, apesar de tudo isto, decidiu mais uma vez infernizar a vida dos israelenses que vivem na região fronteiriça. Desde a noite deste último sábado, a unidade de balões incendiários e a unidade de importúnio noturno vêm agindo todo final de tarde e início de noite na fronteira. Em uma mensagem ameaçadora a Israel, o porta-voz do Hamas disse: o prazo para a ocupação expirou e o cerco em andamento a Gaza está nos pressionando a transformar os núcleos residenciais no entorno de Gaza e fazer de suas vidas um inferno. As explosões noturnas começaram e os balões incendiários também. Avisamos ao inimigo que abandone a intenção de atingir nossos jovens, pois isto vai custar-lhes um preço que ele nunca imaginou. O comandante-geral do exército israelense, Kochavi, disse, dirigindo-se aos palestinos, que a realidade deles pode ser completamente diferente e sua qualidade de vida pode melhorar consideravelmente. Mas isto só vai acontecer enquanto os ataques terroristas de qualquer tipo não voltarem, observou Kochavi. A paz e a segurança permitirão uma melhoria nas condições civis, mas os distúrbios e o terror levarão a uma resposta brusca ou até a uma operação de guerra, concluiu ele. Amigos, no dia de ontem, eu fui convidado a uma visita emocionante ao Beit Shanti. O Beit Shanti é uma instituição que acolhe
meninos e meninas de rua em situações de perigo. Moradores de rua que abandonaram suas casas, que se entregaram a drogas, alcoolismo, prostituição e pequenos roubos. Esta população de rua é acolhida nesta instituição que hoje tem 2 sedes, uma em Tel Aviv e outra na cidade de no deserto do Negev, está construindo a sua 3ª sede em Jerusalém e tem planos para o ano de 2022, final de 2022, início de 2023, construir a sua 4ª sede, que será no norte de Israel, abrangendo assim o país inteiro. O Beit HaShanti é uma instituição maravilhosa que recebe todo dia entre 4 e 10 pedidos de moradores, de jovens, crianças moradoras de rua que buscam se reintegrar na sociedade. Eles trabalham com crianças de 14 a 21 anos e foram já abordados nos seus 19 anos e meio de existência por 60 mil jovens. 90% destes jovens acabam voltando ao convívio das suas famílias através da intermediação feita pelos funcionários e voluntários do Beit HaShanti com as famílias. No entanto, 10% deles não conseguem voltar a ter uma vida com sua família e passam a viver numa dessas 2 sedes atuais e, se Deus quiser, logo mais na sede de Jerusalém também. Nestes locais, são-lhes dadas todas as condições para educação, para formação ética, abandono da vida de rua e a vida em família. O Beit HaShanti diz que as pessoas são acolhidas por misericórdia e não por piedade. Eles se consideram todos uma família. 80% dos jovens que passaram pelo Beit HaShanti conseguiram chegar à carreira universitária. 89% dos jovens que passaram pelo Beit HaShanti serviram ao exército de Israel. Michael, ou Michael, que é o atual diretor da instituição, já foi padrinho em 17 batizados, Brit Milá em hebraico, de crianças nascidas de casais formados dentro do Beit HaShanti, e foi ele também quem levou 8 meninas do Beit HaShanti para o seu casamento como seu padrinho de casamento em lugar dos seus familiares que não compareceram. Isto mostra a fantástica atuação da entidade, formada por uma senhora que à época era uma mera criança moradora de rua. Mayuma, fundadora dessa instituição, fugiu da casa dos seus avós aos 14 anos e se transformou em moradora de rua. Aos 19 anos e meio de idade, Mayuma decidiu que ela gostaria de saber o que é um Kabbalat Shabbat. Ela nunca havia participado de um. E ela convidou outros moradores de rua a participarem de um Kabbalat Shabbat, ou seja, de uma refeição da chegada do sábado com outros moradores de rua. Dessa experiência, que para ela foi uma experiência marcante, pois ela se considerou pela primeira vez em sua vida vivendo em família, ela criou a ideia do Beit HaShanti com apenas 19 anos e meio de idade. Mayuma, até hoje, é a diretora-geral da instituição, recebeu não dezenas, mas centenas de prêmios pela sua participação e seu envolvimento com a comunidade, prêmios não só israelenses, mas foi premiada pela ONU, foi premiada pela CNN como Mulher do Ano, foi premiada pelo governo francês pela sua atividade, enfim, e ela dedica a sua vida a essa instituição. Realmente é uma instituição ímpar e sobre a qual eu pretendo escrever um artigo, e eu convido você a procurar este artigo na semana que vem. Será publicado, se Deus quiser, na revista Bras.il aqui de Israel em português. Será também aparecerá na revista Kadima do Brasil em português e no jornal Enlace Judío do México em espanhol. Amigos, este é o último noticiário deste ano. Na semana que vem, na terça-feira, estaremos todos comemorando a entrada do novo ano judaico de 5.782. Portanto, naquele dia, estaremos todos nas sinagogas e não será gravado o programa. Desta forma, eu quero deixar aos meus amigos judeus
os votos de um feliz, saudável e doce ano de 5.782 e que, se Deus quiser, a profecia de Jeremias de paz na terra venha a se concretizar. A todos aqueles que nos ouvem, judeus e não judeus, eu desejo também que tenhamos ano e anos à frente de paz, de saúde, de felicidade, cada qual junto às pessoas que mais ama, e que, se Deus quiser, o mundo possa ser irmanado e que as atrocidades que temos visto mundo afora, seja no Oriente Médio, na terrível guerra civil na Síria, no que está ocorrendo no Afeganistão, com as invasões do Boko Haram nos países africanos, sejam, se Deus quiser, eliminadas da face da terra e que possamos todos viver em paz, em harmonia e em sintonia com o nosso ser superior, que eu denomino de Deus. Eu também quero pedir a vocês que continuem nos prestigiando ao longo de 5.782, como fizeram em 5.781. Foi um grande prazer estar com vocês e pretendo, se Deus quiser, continuar na presença de vocês no ano que está se iniciando. Um grande abraço a todos, até o ano que vem, e lembrem-se, terça que vem não haverá noticiário.